Saúde o ministério com a paz do Senhor. Você que está sentado ali, você que nos assiste em casa, no carro, receba essa saudação na paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém. Agradeço a Deus por me dar mais uma oportunidade para estar aqui, para ministrar para o seu povo. Que o Espírito Santo guia-nos, direciona-nos, instrua-nos de acordo com a sua vontade e não a minha vontade. Amém? Amém. Agradeço a todos os pastores, profetas, diaconis, evangelistas desse ministério, incluindo o povo em geral, os irmãos que têm estado aqui, porque sem vocês nós não poderíamos dar a palavra, ensinar a palavra. Amém? Então é uma bênção você estar aqui hoje, como é uma bênção estar aqui a ministrar para vocês em nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje o culto vai ser muito rápido. Amém? Vou pedir à congregação que se sente em nome de Jesus. Aleluia. É bom estar na casa do Senhor e na presença do Senhor. Amém? O teu fogo, o meu fogo, o fogo de todos que aqui estão, acendemos o altar do Senhor para que o Senhor haja. Amém? Amém. É uma bênção estar aqui, é uma bênção estar com os irmãos. Amém? Amém. Quem é que está confortável ali onde está sentado? Uns levantaram as mãos, os que não levantaram estão desconfortáveis? Vou liberar a unção, amém? Estão desconfortáveis? Diaconisa Judite. Pronto. Anciã Maria Júlia. Anciã Esmeralda. E anciã Rosalina. Eu vou precisar uma nesta porta, a outra naquela porta e a outra, as duas aqui, mas acho que lá depois vai se precisar de mais uma até o corredor. Hoje vamos fazer algo diferente, mas é algo que Deus colocou no meu coração já há algumas semanas. O porquê? Todos vocês que estão sentados nestas cadeiras estão a beneficiar-se dos ventiladores, embora tempo de frio, estão a desfrutar de tudo que está aqui no templo. Muitos de vocês dão os seus dízimos, as suas ofertas, e muitas vezes vocês não tiram um tempo para poder observar o que as vossas ofertas, os vossos dízimos que pertencem a Deus e as ofertas voluntárias que vocês têm dado. É necessário que você saiba para onde vão as vossas ofertas. Pelo menos esse ministério tem a transparência de trazer isso. Para você amanhã, quando me ver aí com um novo carro, nova casa, você não vai dizer, não, meu dinheiro, a serva comprou nova casa, comprou novo carro. Amém? Todos nós temos a consciência do que este ministério provavelmente possa produzir mensalmente através dos vossos dízimos e das vossas ofertas, que Deus fica feliz, e se Deus fica feliz e está contente, quem sou eu, quem são os servos dessa casa para não ficarem felizes?
acontecer na obra do Senhor, porque você está a financiar o reino dos céus aqui na terra, para que o Evangelho avance, para que o Evangelho não seja um pesadelo no seu ombro, não seja forçado, mas seja um Evangelho com paz de Cristo, seja um Evangelho com discernimento e entendimento para onde vão as vossas finanças, amém? É nesse contexto, os nossos empreiteiros terminaram mais uma das várias fases da conclusão do tempo, do projeto desse tempo. O projeto não é só aqui neste salão, o projeto é fora, até mesmo aquele pedaço de terra que está aí, é um projeto para uma escola para as nossas crianças, mas eu sozinha não consigo sem vocês, amém? Nem vocês sem Deus conseguem, amém? Deus tem que vos dar projetos, trabalhos, para que vocês possam contribuir, que não haja motivo, e ainda que não tenham trabalho ou projeto, mas o seu corpo você pode doar ao serviço do Senhor. Então o Senhor nos deixou sem desculpas, aleluia. Glória a Deus. É que neste contexto, como terminamos uma das fases da construção, é importante que você faça hoje um torno ao ministério. Vamos saber onde é que as nossas crianças estão sentadas, o que é que as nossas crianças fazem, o que elas precisam, como é que o ambiente lá atrás é. Temos lá atrás uma cozinha. As anciãs que se levantaram vão saber dirigir por fila, vão sair por aquela porta, vão ver como é que esse ministério tem avançado com os vossos dízimos, as vossas ofertas, amém? Vão sair, ou seja, vão sair por aquela porta e vão entrar por esta porta que está tudo organizado. Então vão todos por ordem, amém? Porque os domingos, durante a semana, todo mundo vem, mas todo mundo está com pressa. Você não é capaz de ver, de sair e observar o que é que a igreja está a fazer com o seu dinheiro. É importante, irmão. E eu acredito, quando você fizer isso hoje, você já vai pensar diferente como você entrou, como você pensava. Aleluia! Você tem que saber onde é que você está a investir, para quando você tiver que orar a Deus, você se lembrar do que você viu durante esse touro e ir a Deus ainda mais, pedir a Ele que te abençoe. Aleluia! Então vou começar por esta, sim. Vão todos, mesmo os que já estão dentro de casa, os que não tiverem, vão fazer esse touro por linha, por favor. A primeira cadeira, a segunda cadeira, as 3 cadeiras daqui podem abrir essa porta. A outra cadeira também, vão em seguida, uma atrás da outra, por favor. A 4ª cadeira pode sair. Esta daqui. Não tenham pressa. É mesmo para observar. A partir dali vão mostrando as casas de banho, o teto. Quem sabe assim também tem mais ideias para dar aqui ao corpo diretivo. Esta, por favor. Esta fila aqui, por favor, vão indo, à frente de nós. Os músicos, por favor. Não viu bem. Todos. Sem ter pressa.
Já? Aleluia! 3, 4 irmãos para se levantarem, para dizer o que é que viram lá, o que é que acharam. Cumprimentaram as nossas crianças? Não cumprimentaram as nossas crianças. As nossas crianças, quando vêm aqui após o culto, cumprimentam. Vocês foram lá, não viram eles, não fizeram um adeuzinho? Não fizeram? Vou fazer outro todo para cumprimentar as nossas crianças. Eu vou perguntar se vocês cumprimentaram as nossas crianças. Eu vou perguntar. Meninos, bom dia. Aqui, os nossos irmãos que passaram aqui, cumprimentaram os meninos? Sim. Não cumprimentaram os meninos? Não cumprimentaram. Então, agora a serva vai pedir a eles para saírem dos seus lugares para vir cumprimentar os meninos. Sim. Vamos fazer isso? Sim. Tem que ser, não tem? Sim. Então, meus irmãos, se preparem, levantem-se mais uma vez, vão cumprimentar os meninos. Hoje o culto é este. Vamos para cumprimentar nossas crianças, saber como é que eles têm estado, o que é que eles precisam, o que é que eles estão a aprender. Tem que ser. Hoje é trabalho de campo, né? Hoje é trabalho de campo. Hoje é trabalho de campo. Então, tem que cumprimentar nossas crianças, saber como é que elas estão, o que é que estão a aprender. Muito bem, muito bem. Já? Agora sim. Viram as carinhas das nossas crianças? Estão felizes. Irmão Igor, está a lagrimar? Eu tenho uma boa açucareira aqui. Já estamos todos? Não, os outros ainda ficaram. Está vendo a importância que nós devemos dar às crianças? Elas sentem-se felizes
filhos, quando os adultos também passam por eles, cumprimentam, procuram saber o que é que eles estão a aprender, o que é que fizeram, eles sentem-se felizes e é bom fazer isso. Alguns acabaram por ficar. O tolo levou quase 5 a 7 minutos, que eu estou a contar o tempo. Mas o cumprimento das crianças, alguns ainda ficaram, né? Estão a querer saber das crianças. O que é que elas fazem? O que é que elas aprendem? Isso é importante, irmãos. Isto é a mesma coisa que você acordar de manhã na sua casa e não cumprimentar o teu filho, procurar saber como é que ele passou a noite. É a mesma coisa que os teus filhos virem da escola e você chegar no serviço e não procurar saber como é que passaram o dia. Como é que foi o dia deles na escola? O que é que eles aprenderam? Tá vendo? Até a irmã Cecília foi a primeira doutora a entrar, uma das primeiras. Agora foi a última, a cumprimentar as crianças. Estavam... Não! O amor de Deus! Aleluia! Tá vendo? Numa multidão, se for 2 pessoas ou 3 a cumprimentar, é a mesma coisa que para elas não cumprimentaram. Amém? Amém? Amém. Já? Ok. Aleluia, aleluia. Irmãos, é um exercício que foi necessário. E acredito que vocês hoje tiveram uma ideia. Antes não tínhamos o teto. O ministério todo agora já tem o teto. Amém? O escritório dos pastores é aquele ao saírem do lado esquerdo, tem as casas de banho, tem aqui ao lado, temos a cozinha, temos aqui ao lado. Daqui a pouco vamos partir essa parede, vamos avançar. Amém? Amém! Aleluia! Amém! Então é importante você saber que o seu dinheiro, a sua oferta, o seu dízimo não está a ser em vão. Ainda temos muita coisa por fazer. Só não estamos a fazer por etapa de acordo à disponibilidade que esse ministério ou que você dá a esse ministério. Amém? Então tudo o que estamos a fazer é mesmo para o conforto e o bem-estar de todos nós. Amém? Porque Deus é um Deus rico, não é um Deus de pobreza. E porque na pobreza não há glória. Amém? E a pobreza não é de Deus. Amém? Amém. 4 pessoas só para levantar, para me dizerem mais ou menos como é que foi o touro, o que é que pensaram, o que é que analisaram. 4. Não das anciãs e dos pastores. Não quero. Só mesmo os irmãos que já estão. Microfone. Um jovem. Comanda a igreja em nome de Deus. Só para dizer que gostei da cultura, gostei do trabalho que está sendo feito cá e que melhorem mais pouco a pouco, como você viu, com a fé de Deus, é tudo. Amém, 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 amém. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe também.
Irmão, foi mesmo por ser na casa de Deus. Mas hoje, graças a Deus, com Deus tudo é possível. Com um pouco dos irmãos, o ministério realmente está avançado. E a Seva também pediu uma ideia, se algum irmão tivesse uma opinião. Nesse momento, uma opinião bem pessoal, e que se eu pudesse agora, eu faria já, mas por enquanto não faço. É com relação às casas de banho. Normalmente, as casas de banho públicas, né, a planta é mesmo aquela, mas, apesar de tudo, temos a porta principal e temos as portas que fecham cada um dos separadores. Eu não sei como é que as irmãs me vejam, mas normalmente eu muitas vezes até prefiro não usar a casa de banho para coisas pesadas. Porque muitas irmãs quando entram na casa de banho vejam que a irmã Cida está aí, fogem, assustam. E hoje ainda aconteceu com uma irmã. Eu disse na irmã, podes entrar, está à vontade, porque isso é um balneário público. Eu, se quiser privacidade no balneário, tem que ser em minha casa. Então, no meu ponto de vista, acho que quando Deus abençoar, vamos fazer esse trabalho. Colocar mesmo portas a cada um dos separadores do balneário. Amém. Aleluia. Muito obrigada. Realmente é um dos próximos passos, porque agora vamos fazer um novo contrato com os pedreiros, porque os contratos são feitos faseadamente, de acordo à disponibilidade das finanças e prioridade. Realmente eu tenho visto a casa de banho e mesmo quando eu entro, eu não deixo mais ninguém entrar, eu fecho. Mas eu sei que eu não vou demorar. Mas no próximo orçamento, vamos sentar agora com os mestres esta semana, para saber, se vocês viram, temos aí mosaico que também foi nos ofertado, o teto falso também nos ofertaram. Então, o mosaico já temos para a sala dos pastores, que os pastores também precisam de estar aqui para estudar, para ler, e para a cozinha. Inicialmente estamos a priorizar, e depois disso, ou seja, dentro deste novo contrato, para priorizar as portas, né, das casas de banhos, também é uma das prioridades, sim. Muito bem visto, irmã Cecília, muito obrigada. Mais alguém? Irmã Amélia, não tem nada para dizer? A irmã Amélia vai dizer alguma coisa. Já que não se levantam, eu vou pedir. Depois da irmã Amélia vai falar o pai do menino David, esposo da nossa irmã Isabel Samuel. Bom dia, igreja. Quando fizemos a passeada aqui sobre os corredores da igreja, foi uma grande surpresa porque O pastor Nicolau pergunta se também já se pode anunciar que vai se fazer um bicho acima do... Está tudo muito bonito, muito organizado, ainda há coisa para fazer, mas nota-se que tem sido feito com amor e com dedicação. E aquilo que os irmãos já estão aqui há muito tempo disseram, a evolução de antes para agora, acredito que para quem viu antes deve ser uma maravilha, deve ser algo inexplicável. Então eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por ter dado forças ao grupo da igreja e também para cada membro que vem aqui dar a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, vai agradecer a igreja e ao de Deus. Amém, aleluia. Muito obrigada, irmã Amélia, que Deus abençoe. Irmão David, chamei o irmão David por quê? Porque no dia que a nossa serva Monte anunciou, nós tivemos uma chuva muito grande que molhou essa parte, então tivemos que nos acomodar aqui. E a nossa serva internacional, Monte, estava cá e ela apelou quem pudesse para contribuirmos, não é? E o irmão, logo na semana a seguir, ele e a esposa se aproximaram e disse: este é o nosso tudo para
Aleluia, glória a Deus. Mais alguém? Este é o culto. Ou estão à espera de outra coisa? Irmã Stella, por favor. Esta é mesmo a palavra, está dentro da palavra. Amém? É a palavra. Amém? Bom dia, irmão. Bom dia. Eu acho que as irmãs falaram tudo. Eu só queria confirmar o que a amiga acabou de dizer. Quando eu estava aqui assistindo o chá, ela disse, depois quando você traduziu as polícias, eu disse assim, filha, vamos contribuir para a janela. Ela disse, não, o Santo Maria tem que preparar o escritório. E assim, a contribuição dela foi meio para o escritório e a minha foi para a janela. Quando nós vimos a janela, ela veio para o escritório e estamos muito felizes. Muito obrigada. Amém, aleluia. Eu não sei, porque quando as pessoas dão as ofertas, não dizem, não é? Mas Deus é tão bom que quando nós fizemos os contratos, Deus também nos direciona o que nós temos que fazer. E a revelação está a vir agora. Por quê? Porque Deus sabe que aqueles que dão as ofertas, eles mencionam, eles veem as condições e mencionam. E quando o corpo diretivo se une para decidirmos então qual é a parte que vai avançar, que é prioridade, Deus também nos capacita, porque Ele sabe que muitos contribuíram, uns para a janela, outros para o escritório, outros para a cozinha, amém? Que foi o caso também da irmã Cecília e outros. Então, é bom isso, irmãos. Isso Deus só confirma. Olha que eu não sabia que a irmã Stella pode ter posto no balaio, mas não sabia da janela. A única pessoa que eu sabia da janela é o irmão Miguel. Do escritório eu não sabia. Amém? Amém, irmãos? Então, é bom isso. E meus irmãos, não se sinta porque eu vou meter 100 kwanza não vai valer. Vale. Sabe por quê? Ainda na sexta-feira, quando nós pagamos um valor aos mestres que eles precisavam, faltavam 200 kwanzas. Tinham tudo, só faltava 200 kwanzas. Imagine se a pessoa que tinha 200 kwanzas não aparecesse naquela altura. Eles ficariam tristes, porque estava a faltar 200 ou não, um lei ou não, faz falta. E Deus honra isso, meu irmão. Não penses que com a tua oferta de 100, de 500, de 1000, seja o que for, Deus não está a honrar. Está a honrar porque é aquela oferta que você tem. Amém? Então, agradecemos a Deus por estes testemunhos todos. Foi necessário, sim, senhora. E agora vamos nos levantar. O irmão Paulo e Igor, um louvor de alegria para todos nós aqui. Amém? E também para dizer, para além disso, o ministério vai fazer uma placa dali desta sala dos pastores até o corredor, porque precisamos de sala. Vamos se levantar mais um piso. Alguém ofereceu esse piso para o ministério? Amém? Alguém se disse, não, se não tem escritório para o grupo moral, então eu vou oferecer a placa e o piso de cima. Amém? Então só estamos à espera para sentar com a pessoa que ofereceu, não é? Mas também vamos orar para que essa pessoa, que Deus abençoe essa pessoa e que realmente se cumpra a vontade de Deus na vida dessa pessoa. Amém? E depois todos nós vamos só contribuir o que faltar. Amém? Amém. Aleluia. Então, este louvor é um louvor de alegria mesmo, de agradecimento a Deus, diferente dos normais que temos tido. Mas eu quero que você dance por esta festa. Vocês viram as nossas crianças? Nossas crianças estão a aprender. Amém? São felizes. Então
partir. Essas crianças é que vão me substituir, que vão nos substituir. É a nova geração. Então temos que prepará-las para poder ser. E são crianças que não se deixam enganar, porque elas desde cedo já começaram a aprender a palavra e a orar com força, com poder, sem comprometer a palavra do Senhor. Amém? É uma alegria grande, sim. Aleluia.
Mas depois disso, porque também é preciso recebermos do Espírito, não é? Amém? Porque o exercício que se fez aqui foi necessário. Foi muito necessário. E acredito que também agradou o coração de Deus, porque Ele colocou-nos isto. Amém? Obrigada pelos testemunhos também. Amém? Eu quero falar um bocadinho do jejum de 21 dias que esse ministério estará a fazer a partir do dia 5 de agosto a 25 de agosto. É um jejum que Deus colocou no meu coração, que a igreja já participou, já fizemos um jejum de 7 dias, amém? Que foi maravilhoso e foi sucesso. Então ali vimos que a promessa de Deus se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu em nossas vidas, porque foi Deus, através do seu Espírito Santo, que direcionou o jejum de 7 dias, assim como Ele também nos vai direcionar e guiar, instruir no jejum de 21 dias. Amém? Vai ser um jejum muito poderoso, irmãos. Vai ser um jejum muito poderoso. Prepara o seu físico, prepara a sua mente, o seu espírito. Amém? Porque é necessário que você saiba o porquê o jejum. Nós vimos que muitas das vezes os pastores, não só aqui do ministério, dão instruções aos filhos de Deus para um jejum. Mas é necessário falar exatamente o que é o jejum, o porquê o jejum, qual é o propósito do jejum, a importância do jejum. Amém? Nós vamos saber um pouquinho. O jejum é bíblico. Nós vimos muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia, de Gênesis à Revelação, que fizeram jejuns. O jejum que eles fizeram foram a busca da face de Deus, foram a busca da proteção de Deus, foram a busca da intervenção de Deus em determinadas situações que cada um deles passava em conjunto, o povo de Deus. Nós temos o jejum individual, um jejum coletivo, um jejum nacional. O individual, nós podemos ver, Jesus é o primeiro exemplo. A vida de Jesus foi ir aos montes, passar tempo, jejuar na face do Senhor por causa do seu ministério. Amém? Você, quando é escolhido, você que é pastor, você que é serva, você que é evangelista, você que quer servir na casa do Senhor, há sempre um propósito. Você nunca pode servir o Senhor sem que você tenha uma vida de jejum. Por quê? Porque há situações no ministério ou no teu chamado que só vão ser respondidas ou resolvidas através de uma vida de jejum e oração. Amém? Nós também tivemos no livro de Atos 8:13, nós vimos que havia um grupo de homens e mulheres que se juntavam para orar e jejuavam. Falei individual, o exemplo de Jesus, amém? E nós podemos ver isso, se você quer o livro, nós podemos ver isso em Mateus 18, Lucas, Marcos 9. Você vai ler a história de Jesus, você vai ouvir que Jesus foi ao monte com 2 discípulos, 3 discípulos. Quando Jesus desceu do monte, o que é que aconteceu? Quando se vai ao monte, é onde você vai se encontrar com Deus, você está a buscar a face de Deus, amém? O nosso monte neste momento vai ser aqui, na igreja, onde todos nós vamos vir durante os 20
Jesus é o primeiro exemplo que nós temos a seguir da vida de oração e jejum. Tivemos os apóstolos que também foram escolhidos, que também tiveram uma vida de oração e jejum coletivo. Mas também tivemos, por exemplo, o jejum de Esther, que foi um jejum nacional, um jejum em que o povo judeu foi condenado à morte, amém? Por um erro, por alguém que queria matar o povo judeu. Mas o povo judeu era de Deus. Então Deus colocou Esther naquele lugar, naquele palácio, e permitiu que ela fosse escolhida pelo rei, porque Deus sabia o propósito que ele tinha na vida de Esther. Esther foi a libertadora do povo de Israel através de uma instrução que ela recebeu de Deus para jejuar todos naquela nação judeia. Amém? 3 dias sem comer, sem beber. Então vimos que o jejum é algo bíblico, é escritural, não é fora da Bíblia. E Jesus, nós vimos no livro de Mateus 18:4, quando Jesus ensina aquela oração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu reino. Aquela oração é um modelo de oração. Mas ali Jesus disse que quando jejuares, Jesus não disse se jejuar, porque ele sabia que não podia deixar este se acondicionar. Podia ser porque muitos podiam não fazer, porque poderiam ter dito. Jesus disse sim, então há uma condição. Mas Jesus sempre disse quando. Então é uma obrigação que todo crente, todo o homem de Deus tem que ter uma vida de oração e jejum. Há coisas que só saem com jejum. Há coisas que só acontecem com jejum e oração, não só com oração, nem com a palavra. E nós vimos, vamos ler Mateus 18. Aí está, Mateus 18 não, Mateus... Vamos chegar lá no Mateus 18, põe só a mão ali. Mas o que eu quero trazer aqui primeiro é... Exato, Mateus 17:2. Nós vimos que Jesus pegou em Pedro, Tiago. Ali ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Isto aconteceu no monte da transfiguração. Jesus levou esses 2 discípulos e quando Jesus orava, com certeza Jesus foi sem comer, porque ele sabia que tinha que orar, tinha que estar na presença de Deus, amém? Ele quando foi, é o que acontece quando você ora e jejua, lê a palavra. O que aconteceu com Jesus quer dizer que na oração, no jejum, você tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus ou do Espírito Santo, tens mais a sensibilidade de ter visão espiritual daquilo que Deus quer, amém? Vocês vão ler o capítulo todo, porque eu estive a estudar, estive a ler mais ou menos o que aconteceu quando Jesus ia sempre ao monte. E ele diz que no versículo 1 do mesmo capítulo 17, passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Essa também foi uma revelação. A um alto monte. Há montes por aí onde as pessoas muitas
muitas vezes vão orar, amém? Eu sei que a mãe já foi 2 vezes no monte, aqui mesmo em Cacoaco, há um monte, mas pela instrução do Espírito Santo. E Deus disse que Ele haveria de nos dar um sinal e que nós saberíamos que era Ele que estava a fazer aquilo como sinal de conforto para nós. Porque não se vai ao monte à toa. Porque se você for ao monte, lá os bruxos também vão. Você tem que ter proteção de Deus. E há certos montes em que nós vamos, quanto mais alto eles forem, isso significa a dimensão da capacidade espiritual que Deus está a dar naquele monte para quebramento daquilo que você quer quebrar na tua vida ou que Deus permite-te quebrar, amém? Então, mas isso só acontece quando você tem uma vida de oração e jejum. Você não pode só jejuar quando tem problema. Você pode jejuar, por quê? Porque o jejum é um ato também de adoração a Deus. O jejum é um ato de aproximação a Deus. É um ato de alegria, comunhão com Deus. Porque não só jejuamos para as coisas mais ou alguma situação, mas eu estou a jejuar porque eu quero estar mais perto de Deus, quero receber mais revelação de Deus, quero receber mais poder e unção de Deus. Eu quero ter os meus 5 sensos, né? Sensores ou sensos bem apurados. Então eu vou tirar um jejum. Eu vou fazer um jejum para entender melhor a palavra de Deus, para entender melhor o que Deus tem para o seu povo. Amém? Eu tenho que me revestir. Em outras palavras, eu tenho que me revestir. Quando vou jejuar, eu estou a revestir. E quando chego aqui, é outra unção, uma unção fresca, um poder fresco, um entendimento fresco. Amém? Então, é necessário todo crente fazer o jejum. O jejum pessoal ajuda-te a aproximar a Deus. O jejum coletivo também ajuda-te a aproximar a Deus, mas você está no meio da congregação, porque há coisas que só vão quebrar quando vocês todos estiverem unanimemente concordar, amém? E quebrarem, seja o que for, amém? Então, este é o jejum, amém? O jejum também, depois de praticar muito jejum, é considerado também como consagração. Eu quero me consagrar diante de Deus e eu preciso jejuar para me consagrar, porque a coisa dentro da minha vida, do meu sistema, precisam de ser removidos, mas com jejum, para eu me consagrar, amém? Tu podes consagrar a sua casa, podes consagrar o seu filho, podes consagrar o seu trabalho, os seus documentos, quando você se retira para jejuar diante de Deus, amém? Então, o jejum, este é o jejum. O propósito do jejum, já disse, aproximar a Deus, amém? E nessa aproximação você vai ter domínio próprio também, porque quando você tem domínio próprio, o jejum te dá isso. O jejum te equipa com esse domínio, porque é impossível você estar a jejuar e você permanecer a mesma pessoa. É mentira. Por exemplo, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ele só acontece quando você jejua, meu irmão. Quando você jejua horas e horas, dias e dias, tiras uma semana em cada mês, jejua, vais jejuando, vais falando em língua, é ali onde Deus te reveste com o seu poder, com a sua unção ministerial, o seu chamado, para você melhor exercer o seu chamado. Amém? É no jejum
oração simples, não. O jejum tem que trazer palavra, você tem que ter palavra. E para ter palavra, você tem que ler a palavra, as Santas Escrituras de Deus. Porque é ali onde Deus vai te revelar coisas quando você estiver a jejuar. Mas se você fizer um jejum, não medita na palavra, não ouve louvores, não vens à igreja, e quando vem estar distraído, meu irmão, esse jejum não vai te aproximar a Deus. Muito pelo contrário, estás mais do lado do inimigo do que propriamente do lado de Deus. Amém? Amém. Por exemplo, nós vimos muitos daqui já namoraram, tiveram o seu primeiro amor. Amém? Eu gosto de trazer mesmo exemplos práticos que nós vivemos. Amém? Tivemos, mas se o teu amor, quando te ligar e dizer: olha, não estou a comer, estou cheio de fome, não consigo comer, tenho saudades tuas, fica doente porque não te viu, não te vê durante 2, 3 dias. É mentira? Vamos falar. Tua namorada, teu namorado, você ama tanto ela, tanto ele, que se ficarem 2, 3 dias, quando tem problema, vocês não costumam ver, ficou doente. Por quê? Quando chega lá, até já fica bom, fica boa, rapidamente. É mentira? Mas não comeu durante 3 dias porque disse que estava doente, porque a namorada não lhe ligou, não foi lhe visitar. 3 dias sem. E quando a namorada ou o namorado chegou, a doença saiu rápido. Começou a rir. Até disse: olha, já estou a ficar bom, me toca ainda, me toca. Poxa, fizeste bem em vir. Mas foi preciso ele estar doente 3 dias sem comer e você se preocupar em ir lá correr e dizer o quê? Ih, tenho que atender. Meu namorado não está a comer, tem que cuidar dele, principalmente as mulheres. Amém? Tem que ir lá cuidar dele. Amém? Não foi assim que também o filho de Davi, quando violou Tamar, não foi assim que ele fez? Fingiu que estava doente e pediu a alguém? Ok. Agora vamos inverter. Imagine você jejuar pelo amor de Deus e dizer: Espírito Santo, eu não vou comer enquanto você não me abençoar. Eu não vou comer enquanto você não virar essa situação. Eu não vou comer enquanto eu não perceber o que o Espírito Santo quer me dizer. Enquanto os meus inimigos não irem naquela cova, eu não vou comer, mas eu vou buscar a tua face, Espírito Santo. Vocês imaginam o Espírito Santo: e a minha filha não está comendo 2, 3 dias, ela está no café jejum, esse problema. Vocês acham que Deus não é fiel para atender o teu chamado? Então, vive uma vida de jejum e oração. Quando você vive uma vida de jejum e oração, você já não vai toda hora ligar para os pastores para dar o testemunho ou para revelar aquele sonho que você teve. Porque o próprio Deus, através do jejum que você vai fazer, Ele vai te dar a capacidade de você entender aquele sonho. Ele vai te dar a capacidade de revelar o que está a maquinar contigo no trabalho. Você vai crescer. Amém? Então o jejum traz isso. Amém? O propósito do jejum é esse. Amém? Trazer clareza às respostas que nós precisamos. Amém? Aleluia. O jejum também nos faz sentir o arrependimento. Quando nós jejuamos, aquela tristeza que nós carregamos nos leva ao arrependimento. Muitas das vezes são coisas que nós nem pensávamos, já nos esquecemos. Mas como o Espírito Santo quer trabalhar em nós e há coisas dentro de nós que precisam ser limpas, então Ele, naquele momento, nós choramos de tristeza, de arrependimento dos erros que nós cometemos.
limpa. E ficamos limpos. Ficamos o inimigo já não nos condena. Porque muitas vezes a bênção é tão grande, mas há um entrave ali. E Deus está a dizer: eu só posso tirar esse entrave da tua vida, minha filha, meu filho, se você me buscar em jejum e orações. Eu não posso só fazer em oração, mas tens que jejuar. Jejuar é o quê? Abster-se das coisas que tu mais gostas de fazer. Mas primeiramente, abster-se da comida, da bebida. É você ter a bebida espiritual, encher o teu sistema, para que Deus revele aquilo que você quer e o propósito dele se cumprir na tua vida. Aleluia. Então, naquele momento, quando você está ali a jejuar no primeiro dia, talvez haverá choro, haverá arrependimento, mas você não vai saber o porquê. Mas é a limpeza que o Espírito Santo está fazendo na tua vida, para que remova aquele bloqueio, para que o plano perfeito que Deus tem para si se concretize na tua vida, porque qualquer entrave ali não podia ser. Então você aceita esse arrependimento, aceita essa tristeza sair da sua vida, e ali Deus é fiel, amém? É fiel em limpar as nossas ofensas, os nossos pecados, amém? Este é o propósito do jejum, amém? O jejum, ele tem importância. Vamos ver a importância do jejum. Falei do que é o jejum, o propósito do jejum, e agora vamos para a importância. Porque neste jejum de 21 dias, eu quero que você esteja preparado. Deus está a dar essa mensagem hoje, próximo domingo, talvez também esteja, ainda que eu não esteja, mas vamos falando. A preparação, é preciso o povo estar preparado para esse jejum de 21 dias. O jejum pode nos abster da comida, amém? A Bíblia fala, e nós vimos quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo no deserto. Nós ouvimos que Jesus, quando saiu do deserto, depois dos 40 dias, 40 noites, ele teve fome, mas não disse que teve sede. Então quer dizer que Jesus me dá a entender que pelo menos água teve, amém? Porque se não tivesse água, a Bíblia também iria dizer que Jesus, porque antes de nós sentirmos fome, primeiro sentimos sede, não é? Não é isso? Ou não acontece com vocês? Eu antes de ter fome, primeiro vem a sede. Quando você bebe, a sede te faz sentir fome. Por isso é que aí as pessoas que bebem álcool antes de comer dizem: vamos beber um aperitivo. O desejo de beber um aperitivo, alguns dizem para abrir o estômago, para a comida entrar bem e sentar bem. Amém? Então, Jesus com certeza tinha água, mas não tinha comida. Os 40 dias, 40 noites. Amém? E quando Jesus... Vamos ver a importância. Estou a falar da importância. Quando Jesus foi ao monte, que é o... Olha, o Espírito Santo está a dizer, não só, o jejum também nos faz... Obrigada, Espírito Santo. O jejum também nos faz sermos humildes. Porque a humildade é um atributo de Deus. Deus em si, Ele é humilde já. Ainda ontem estive a partilhar aqui. Então, Ele quer que nós sejamos também humildes. E para isso temos que nos humilhar. Quer dizer que o jejum também é uma forma de nos humilhar diante de Deus. É uma forma de buscar a face de Deus e estarmos ali a nos humilhar. Amém? Atenção! Humilhação, quando vamos buscar a face de Deus, é diferente da humilhação carnal. A
aquele que te humilha, que te faz mal. Não, entenda, nós estamos a falar da humilhação espiritual diante de Deus. Nós nos humilhar diante de Deus, amém? Isto vamos ler no livro de Tiago 4:10. Amém? Diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, se eu escolher um jejum que eu tenho que me humilhar diante da presença de Deus por causa de algumas situações, e não só, ou mesmo porque eu quero estar na presença de Deus, saber mais de como Ele funciona, como é que Deus trabalha, saber mais do caráter de Deus, eu vou me humilhar. Ele diz: humilhai-vos na presença de Deus. No dia 21, ou seja, os 21 dias que nós vamos estar aqui, nós estaremos a nos humilhar diante da presença do Senhor. E Ele vai nos exaltar em cada situação que cada um de nós estiver a viver, ou que nós estivermos a escrever, trazer aqui. Amém? Amém. 1 Pedro 5:6. Outra vez: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Talvez você precisa ser exaltado no teu local de serviço e por injustiça não tenha acontecido. Mas quando você vai diante de Deus durante o jejum, humilhar-se na poderosa mão de Deus, deixar que Deus faça com que você seja exaltado, então ali diz: ao jejum também é mesmo um comando de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Agora, irmãos, quando nos humilhamos diante de Deus, nos tornamos humildes. Quando não é bíblico você pedir a Deus para ser o quê? Para ser humilde. E eu vou vos dizer porquê. Porque quando eu entendi isso, temos que entender muitas vezes a linguagem que a Bíblia nos dá, a linguagem de Deus. Deus dizendo assim: humilhai-vos. Deus não disse pedir para você ser humilde, ou pede para você ser humilde. Não. Humilhai-vos quer dizer que é algo que nós estamos capacitados para fazer. É algo que Deus colocou em nós. Porque se nós somos imagens semelhantes a Deus, então os atributos de Deus também têm que fazer parte da nossa vivência. Quando Deus diz que humilhai-vos, quer dizer que eu posso, sim Senhor, a me humilhar. Mas se eu não me humilhar, então eu estou a me arrogar. Como é que você consegue ser arrogante e não consegue ser humilde? A arrogância, Deus é que te ensina para ser arrogante. Deus é que te ensina para mentir. Há coisas que Deus não ensina. Então, se Deus ensina boas coisas, nós temos que estar sempre ir lá pedir para Deus nos dar, quando Ele já nos deu. Deus já nos deu a humildade há muito tempo. Deus não disse para você pedir, mas Deus disse só apenas: humilha-te diante da minha presença, humilha-te diante da minha poderosa mão, eu vou te exaltar. Amém? Então, nós devemos, sim Senhora, é um comando, é uma obrigação, nos humilhar diante de Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Aleluia! Aleluia! Mateus 23:12. Aqui está: portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Falei da arrogância, porque quem não se humilhar está a ser
arrogante com quem? Com Deus. Então Deus diz: se você não se humilhar, então não serás exaltado. Amém? Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. É o que nós vamos estar a fazer nesses 21 dias. Amém? Amém? Deus é bom e a todo tempo. Quando Deus diz, a palavra deles diz sim, sim. Amém? O nosso jejum, por exemplo, a importância do jejum. Lucas 4, de 1 a 2, e depois Lucas no mesmo capítulo, depois vai para o capítulo 14, sim? Lucas 4, 1 a 2, diz: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus de Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada. Podia também dizer não comeu e nem bebeu nada. E ao fim desse período estava faminto. Quer dizer que Jesus tinha fome. Significa que Jesus tinha água aí. Ele só tinha água. Amém? E o jejum que nós vamos fazer também só terá água. Por favor, no jejum de 7 dias, houve irmãs que não beberam água e ficaram fracas e caíram. Mas isso é desobediência, porque eu avisei, disse que tínhamos que beber água. O jejum, vamos nos abster da comida, menos da água. E todos aqueles que têm problema de hipertensão, por favor, não façam. Podem participar das orações, do jejum, vir aqui ao templo, mas não façam. Aqueles que têm ou estão a fazer a medicação, por favor, não façam o jejum. Vamos discernir as coisas espirituais, amém? Vamos ser prudentes, porque nós não queremos, nem Deus quer que você morra e aconteça algo pior, amém? Desta vez, por favor, água, menos comida, amém? O jejum será das 6 da manhã às 18 horas. Nós estaremos aqui, vamos fazer como fizemos no jejum de 7 dias. Estarão sempre aqui os pastores, os profetas, anciãos, para ministrarem para o povo de Deus. Amém? Amém. Então, não, o primeiro. Ok, o que eu quero é que prestem bem atenção. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo aonde? No deserto. Amém? A mãe vai estar a jejuar 21 dias e a mãe vai estar aonde? No templo. Amém? Vamos sair das nossas casas e vamos estar aqui a jejuar. Amém? E vamos ver a importância do jejum. O Espírito Santo conduziu-nos a jejuar 21 dias. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto, amém?
os 40 dias, mas Jesus teve palavra, amém? Jesus teve palavra e nós temos a palavra também, amém? O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, amém? Ele foi pelo Espírito Santo, amém? Agora vamos ver 14. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo, amém? Quando ele sai do jejum, então Jesus retornou para Galileia no poder do Espírito. Você quando jejua, depois do jejum, você sai empoderada, você sai ungida, você sai com entendimento. Jesus saiu dos 40 dias, 40 noites de jejum, conduzido pelo Espírito Santo, mas ele retornou no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Se espalhou a fama por quê? Porque quando você volta do jejum cheio do poder, os milagres começam a acontecer, doença começa a sair, a porta que estava trancada começa a se abrir, o entendimento que estava bloqueado começa a se abrir, e a fama de Deus na tua vida começa a percorrer. Esta é a importância do jejum. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Então, não subestime o jejum. Tenha uma vida de jejum. Você tem coisas na tua vida que são o jejum. Assim como Jesus saiu dos 40 dias, e assim como esse ministério também vai sair dos 21 dias de jejum, com poder e entendimento. Amém? Ali nós também teremos a fama. Os teus colegas vão ver que você é o verdadeiro filho de Deus. Aqueles que te perseguem, aqueles que acham que você não tem valor, que você é como outras pessoas que andam aí a vanguear, eles vão ver, vão reconhecer o teu Deus, o Deus que você usa, porque você não é qualquer um, qualquer uma, não. Você é filha do Altíssimo e precisa ser respeitada, precisa ser respeitado, precisa ser honrada, precisa ser honrado. Não deixa que ninguém abuse de ti, porque você é filho do Altíssimo. Aleluia. Assim também seremos nós, amém? A primeira semana de jejum vai ser a busca da presença de Deus. A primeira semana. A segunda semana vai ser a justiça de Deus na tua vida, em tudo que você acha que está a ser injustiçado. Você vai escrever no papel e vai colocar nesse altar, na semana da justiça. Vamos orar pela nossa nação de Angola também, os ministérios, as instituições de Angola, amém? Você vai escrever na segunda semana que vamos orar arduamente sobre a justiça de Deus em várias situações, começando na tua vida, na tua família, no teu trabalho, aleluia, nesta nação de Angola. Precisamos de orar, a justiça de Deus precisa governar, aleluia. Terceira semana, santificação de Deus. Esses três temas têm os seus capítulos. Depois, durante a semana, nós vamos anunciar os capítulos, que é para vocês terem e começarem a estudar, amém? Então este será o nosso jejum de 21 dias, amém? Vamos ter cautela, vamos ser sábios ao fazer este jejum e vamos vigiar sobre tudo. Vamos vigiar, não vamos cair na tentação. Talvez as coisas tenham tendência a piorar, não estão a piorar. No físico podem estar a piorar, mas no espírito está a trabalhar. Alguma coisa está a acontecer, assim como foi com Daniel. Daniel orava,
Deus Todo-Poderoso. Vamos agradecer a Deus por louvor. Você que está aí, se você acha que você não tem força ou nunca jejuaste, nós tivemos aqui alguns testemunhos. Se você, seja o que tem, peça de jejuar, mas você quer fazer esse jejum, peça a direção de Deus, peça o guia do Espírito Santo para te fortalecer neste jejum. Amém? Você que nos assiste, você que está em casa, se você acha que o teu problema não tem solução, você acha que não consegue ter ideias criativas, você não consegue concretizar um projeto seu, ainda que seja o seu chamado, hoje mesmo decida viver uma vida de oração e jejum, porque no jejum onde o Senhor te vai visitar, é no jejum onde o Senhor vai visitar a tua parentela, é no jejum onde o Senhor vai quebrar os jugos, é no jejum onde você vai ter entendimento da palavra das Santas Escrituras de Deus, é no jejum onde você vai receber mais poder, mais unção, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nesta hora levanta a sua mão, você que quer subir a mais outro nível de espiritualidade, mas você não soube porque você não jejua, você não ora, você não tem o entendimento da palavra. Há situações que te acomodam, há situações que você quer ver a mão poderosa de Deus, há coisas em ti que você precisa da ajuda do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não consegue penetrar na tua vida, porque ainda há coisas que precisam ser removidas, e elas só saem com jejum e oração. Nesta tarde eu declaro o poder do Espírito Santo na tua vida, o poder do Espírito Santo nas tuas decisões, o poder do Espírito Santo na vida dos teus familiares, nos teus projetos. Que Deus visite, que Deus te toque ali onde você está, no teu carro, na tua casa. Você que está aqui no templo, recebe essa unção do Espírito Santo, recebe esse poder do Espírito Santo. Seja fortalecido no teu espírito, seja fortalecida no teu espírito, em nome de Jesus. Que o Senhor remova todo obstáculo na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor restitui tudo que o inimigo te roubou, debaixo dessa unção, debaixo desse poder de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te ensine a humilhar-se diante da presença de Deus. Que o Espírito Santo te ajude a ter um espírito forte, em nome de Jesus, Pai. Oh Espírito Santo de Deus, toca o teu povo, Senhor. Senhor, obrigada pelos teus anjos nessa casa, Pai. Obrigada por fortalecer o coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Obrigada por derramar, meu Pai, o teu poder, o teu entendimento, o teu discernimento, Pai. Em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, doce Espírito Santo. Que a tua vontade se cumpra na vida de todos nós, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que acreditam digam amém. Por hoje é tudo. Eu vou chamar o profeta Edgar Marcolino para dar a bênção final para irmos para casa. Depois da bênção, vamos nos cumprimentar, amém? E desejar um bom almoço.
almoço e boa pedida ao irmão. Abençoa ela, proteja ela, a sua casa, o seu casamento, seus filhos, sua vida profissional, suas finanças. Pai, lembra teu pai da tua filha, que muito tem se esforçado, Pai, para manter este ministério, Senhor, através da graça que tu colocaste na vida dela. Abençoa ela, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esse dia. Obrigado pela presença de todos aqui, que honramos a tua presença, Senhor. A palavra de Deus diz que uma das condições da fé é crer que Deus existe. Hoje ninguém é louco, Senhor, para sair da sua casa para vir aqui apenas, mas é porque nós acreditamos que o Senhor é real. Deus é real, Deus nos abençoou hoje, Deus nos instruiu hoje, Deus continuará a nos proteger, continuará a guardar a nossa vida, nossa saúde, nossos filhos, nossas famílias. Assim como também sabemos que o nosso inimigo também não é visível, mas também é real. Então queremos declarar por esta unção que está nesta casa, pela autoridade que há na tua palavra, que qualquer espírito, qualquer plano que foi programado pelas trevas hoje, a partir de agora, nós cancelamos mesmo agora mesmo, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Pai, cada um vai para um destino diferente, mas o Deus é o mesmo, Pai, e tu não fazes acepção de pessoas. Livra, Senhor, o teu povo de todo o mal que venha surgir de agora em diante, Pai, nas estradas, nas suas casas, durante a semana. Proteja cada um de nós através da ministração dos anjos, durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Que o Senhor é consigo, que o Senhor é com a tua vida, com a sua família. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diga amém. Amém. Glória a Deus.